Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Meu nome é Cláudio, eu sou administrador do grupo Motociclisturismo. Bom, você está acompanhando aqui uma sequência de vídeos explicando sobre o roteiro de viagem, como é que a gente pode fazer o roteiro de viagem. Então observa o nome do arquivo, porque ele está numerado. Se você porventura perdeu a sequência, basta voltar e assistir desde o início, ok? Vamos dar continuidade agora para você ver mais essa parte de detalhamento desse roteiro, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos fechando agora o vídeo, né? Então a gente viu aí todo o translado aí até Mariana, ok? Lembrando aí que Mariana é bate e volta, né? Faz um bate e volta até Mariana e retorna no mesmo dia. Destaque de Mariana é que tem um passeio muito legal, que é a passagem para Mariana. Ele tem um passeio que vai de trilhos até uma gruta, um lago, que é dentro de uma mina, que se formou lá com água cristalina, uma coisa muito bacana, e cobra mais ou menos na faixa de R$100. Tem uma empresa que explora isso, essa mina, e cobra R$100 por pessoa para descer de trenzinho até esse lago, tá bom? Por isso que tem os custos extras aqui de R$200. Quando a gente olha aqui a questão de planejamento, ó, R$80 de almoço é o custo estimado aí para 2 pessoas em BH. O valor de jantar, hotel, varia muito a questão do hotel, é onde tem a maior relevância no custo de viagem, é o hotel. Então quem fica no camping não tem tanto conforto quanto um hotel, mas leva vantagem nesse aspecto, ok? Então aqui a gente tem aqui o custo diário, que é justamente a somatória, né? O que é previsto e o valor que é gasto. Então você tem aqui, na verdade, os totais também, o total de viagem, total de previsto, a economia. Legal? Bom, fechando aqui a questão então de Mariana, a gente começa a retornar de Mariana. A gente retorna para Ouro Preto, e de Ouro Preto a gente vai para Tiradentes. Vai rodar aí em torno de 160 quilômetros e vai chegar em Tiradentes no dia 29. E aqui tem um detalhe interessante, ó. Dia 29 está retornando para Tiradentes, e aí a parte da tarde aqui está descansar. Por que descansar? Porque, poxa, você já passou aqui, ó, bastante dia fazendo turismo, tal, etc. Conhecendo bastante lugares legais, né? Mas agora você já está retornando, praticamente começa já o retorno da viagem para São Paulo, né? Retorno para o ponto de origem. Então é legal você ter um tempo para você dar uma descansada, para você poder dar uma relaxada nesse contexto, né? Então é bem bacana você curtir um pouco mais, né? É onde você vai parar aquele momento para você parar, rever os pontos que você da viagem, curtir um pouco mais a vibe de estar em Tiradentes também na parte da tarde. Você até pode dar uma saída, tal, verificar alguma coisa que é mais próximo, tomar uma cerveja a mais, dar uma relaxada. A ideia aqui realmente nesse dia à tarde é dar uma descansada. No dia seguinte, ainda em Tiradentes, no dia 30, aí você tem todos os pontos turísticos que Tiradentes tem, ok? Lembrando que Tiradentes está muito próximo já São João del Rei, ok? Está muito próximo mesmo, tá legal? E aí, dia 30 é o dia para você fazer o fechamento de Tiradentes e visitar os pontos turísticos de Tiradentes e relembrar também toda a história de Tiradentes, tal. Então é bem interessante nesse aspecto você ter. Na verdade, todas essas cidades, ela, como eu já disse, ele tem um peso histórico muito grande, compensa dar uma relembrada na história do Brasil e para poder curtir esses pontos turísticos, vale muito a pena, tá legal? Na parte financeira, além da questão de cotação de hotéis, é importante também entender que tem aquela parte de souvenirs, né? Você passou aí em cidades históricas, vai ter sempre aquelas lembrancinhas, né? Para compra do pessoal, então
é bem interessante também você deixar uma graninha reservada para trazer aí esses souvenirs, ok? A questão de hotel você consegue negociar um pouco antes também, você tentando fazer a negociação direto com os hotéis, e algumas vezes você consegue alguns descontos. Isso pode favorecer também a questão do custo financeiro. Importante também colocar o seguinte, que todos esses custos aqui já está partindo do pressuposto que sua moto foi revisada, ok? Então antes da viagem, você tem que ter em mente que você tem que estar com a moto em dia, para a sua viagem não virar um perrengue, né? Então faça uma revisão bem feita na sua moto, com o seu mecânico, para você ter tranquilidade. E aqui, quando você olha o KM percorrido, vai te dar também ao final de tudo, ó, do lançamento total, vai te dar o total de KM que você vai rodar. Então você já sabe que quando você voltar dessa viagem, o quanto você rodou e se há necessidade de você fazer ou não uma revisão na sua moto. Então essa planilha não contempla o custo de revisão de moto prévia e pós viagem, ok? Porque isso também é muito particular de cada moto, né? E cada momento que essa moto tá. Mas são custos que aí cada um também pode levar em consideração, e aí pode colocar na planilha ou não. Aí fica a critério de cada um como controlar, né, a situação. Ok? Finalizando aqui, no 11º dia, a gente estaria voltando de Tiradentes para São Paulo, e aí a gente rodaria aí em torno de 486 quilômetros, com todos os custos aí, saindo de lá 9 horas da manhã e chegando em São Paulo aí por volta de 5 horas da tarde, feliz, sorridente, leve, livre, solto, de ter feito aí um tremendo de uma viagem aí de 11 dias, 10 noites, ter gastado aí, gastaria aí o custo estimado aqui dessa viagem aqui em torno de 4 pau e R$4.300, ok? São 11 dias de estradas, visitando aí inúmeros locais legais para se visitar, ok? Então, a gente vai fechando por aqui esse vídeo. Espero que realmente o detalhamento que a gente passou dessa planilha, como preencher ela, tenha sido útil para vocês, especialmente as dicas de pesquisa, de como pesquisar, né? Como eu disse, você acaba viajando junto com esse roteiro, né? Quando você está fazendo esse trabalho de pesquisa, é super interessante. E uma outra coisa também que é super importante, que não está aqui na planilha, é o seguinte: curta a viagem, curta o passeio, né, essa viagem e o caminho, e não deixe passar pontos interessantes que não estão mapeados no roteiro. Às vezes a gente se prende muito à questão do roteiro, pessoal, e no decorrer do processo você acaba se deparando, no decorrer da viagem você acaba se deparando com algo inusitado que na própria pesquisa você não pegou. No workshop que nós fizemos, vocês estão preparados para desenvolver qualquer tipo de planejamento. Para quem quiser fazer longas distâncias, pensando em viagens até internacionais, o que você vai acrescentar a mais na planilha vai ser a questão de documentação, ok? Que você vai precisar, seguros, vai entrar tudo na parte de custos. E aí você acrescenta uma guia a mais só de documentações, custos, seguro viagem, ok? E não vai mudar a forma de você fazer. Seja ela nacional ou internacional, a parte de roteiro vai ser a mesma. A única coisa é que você vai ter um custo a mais de documentação e seguro viagem. Tá legal? Mas as dicas que foram passadas aqui é ótimo. Usem e abusem dessa planilha e modifiquem a planilha de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua visão. Inclusive, compartilhe também conosco as planilhas de vocês e os roteiros de viagem de vocês, para que a gente possa enriquecer cada vez mais o motociclismo, ok? Pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado, finalizamos esse workshop e agradeço
a todos aí pelo tempo e disponibilidade de assistir esses vídeos. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer sinal de fumaça, ok? Isso fortalece o canal. Esse QR Code que você acaba de ver na tela, ele é o acesso direto para o grupo Motociclismo Turismo. Também nos comentários desse vídeo vai estar o link para você fazer parte do grupo Motociclismo Turismo. Venha participar com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu!